uma surpresa muito grande com a organização da Active Trades em si. E com a explicação durante o evento, então, a minha confiança com ela aumentou muito mais. Conhecer o pessoal da Active Trades, a gente deixou de ser uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, apenas um vídeo. A gente conhecendo as pessoas pessoalmente nos passa mais confiança e credibilidade. Vejo que é uma empresa bastante inovadora no sentido de, principalmente, buscar novos produtos, novos serviços aqui para o nosso mercado, que são bastante interessantes e se torna muito competitivo. Fazer parte, né, de uma empresa, mas sim a convivência com outras pessoas que passaram provavelmente as mesmas experiências, eu acho que isso é muito válido, não só com gestores da empresa, mas também com as pessoas, os clientes, né? Eu acho que essa oportunidade de estar junto com os clientes é muito importante. Não operaria mais em outra corretora, principalmente no Brasil, que a facilidade é muito melhor. Olá, seja muito bem-vindo aqui à nossa imersão Mercado Fora da B3. Esse é o nosso quinto encontro, a nossa quinta aula aqui, onde nós estamos falando justamente como você pode se tornar um trader lucrativo saindo da B3 e começando no mercado internacional. E nada mais nada menos, eu vou chamar a minha amiga Janaína Queiroz aqui para acompanhar a gente. Seja bem-vinda, Jana, como é que você está? Olá, Douglas, olá a todos. Estou muito bem, muito feliz. Estamos aí encerrando essa última aula, entregando muito conteúdo de qualidade todos esses dias. Espero que você tenha assistido bastante aí, entendido, e a gente espera, com essa quinta e última aula, contribuir ainda mais para você. Muito legal, muito legal. Você viu aí também, né, Jana? A gente passou aqui o nosso evento presencial que nós tivemos lá em Florianópolis. Foi recente esse evento. A gente fez questão de trazer aqui, conheceu várias pessoas que operam. Tem pessoas ali que operam o sistema, tem pessoas ali que usam os nossos serviços, tem pessoas ali de vários tamanhos de capital, tem pessoas que têm muito dinheiro, tem pessoas que têm menos dinheiro. E o bacana do evento foi justamente que a corretora ela cedeu espaço para que a gente pudesse fazer o nosso primeiro evento, para as pessoas conhecerem, fazer networking e também conhecer as instalações da corretora lá em Florianópolis. Então, poxa, obrigado também, corretora, aí, por ter liberado esse espaço pra gente. Foi muito bom, muito gratificante. Eventualmente a gente pode ter outros eventos assim e eventualmente o pessoal que está nos assistindo aqui também pode participar. Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Tomara que tenha, né? Tô torcendo, porque se eu não pude ir, quem sabe no próximo a agenda bate e eu consiga ir. A gente vê ali a galera pessoalmente, é uma energia incrível, é fantástico a gente conhecer as pessoas, porque fica tudo tão distante, né? Tudo online, tudo muito distante, e quando você poder estar com a pessoa ali, é muito legal. Show de bola. Bom, Parabéns, né? aí pela iniciativa, tanto sua quanto da corretora, foi muito legal mesmo. E que venham os próximos. Muito legal. E aí você também perde um pouco aquela coisa de ter essa distância, né? De onde é que fica a corretora, né? A corretora está aqui do Brasil, sede em Florianópolis. A gente já falou disso ao longo dos nossos encontros, né? A gente escolheu a corretora Active Trades para fazer as nossas operações justamente por causa da transparência que eles têm em relação a todo o ecossistema que eles foram construindo ao longo dos anos, na reputação deles e também por estar regulamentado no Brasil, que é muito importante, não só para mim, né, que é onde eu tenho grande parte aí do meu capital, mas também para as pessoas que operam o modelo conosco, tá certo? Vamos compartilhar aqui a minha tela para as pessoas, para a gente poder aqui já começar a conversar aqui, né? Muito bom, turminha, olha só. Turma, olha só, até aqui, né, você já foi capaz de entender toda a oportunidade que é operar no mercado internacional, né, que ele pode proporcionar para você, não é? A gente falou de várias coisas aqui, né? Então a gente vai entrar aqui. Então, turma, a gente chegou até esse momento aqui depois de uma verdadeira jornada. A gente teve vários conteúdos aqui e eu vou fazer um recap bem rapidinho para a gente entender aqui e recapitular o que a gente viu. Primeira coisa, a gente tem uma página, vou deixar o link aqui embaixo também, para você poder recapitular se você não assistiu. A gente tem aqui o aquecimento, tá? Lá no aquecimento a gente fez
vários vídeos aqui explicando vários assuntos importantes aqui. Nosso primeiro vídeo a gente falou de custos operacionais, depois a gente falou de liquidez comparando, né, os custos operacionais comparando os custos com o mercado brasileiro, com o mercado internacional. A gente falou sobre a liquidez do mercado internacional comparando com o mercado brasileiro. A gente falou também, turma, da parte de gestão de risco. A gente falou especificamente como o mercado internacional ele pode ser muito mais eficiente para você gerenciar risco comparando com o mercado brasileiro. E a gente falou também sobre a parte de automação. Isso aqui foi só um aquecimento. Então, se eventualmente você está chegando agora e não assistiu, volta lá, assiste tudo, tá? Porque isso é bem importante para você poder fixar bem tudo que nós conversamos. E também aqui tem todas as nossas aulas, tá? A primeira aula, a segunda aula, né? A primeira aula operando fora da B3, né? O mercado fora da B3, a gente trazendo essa oportunidade para entender as comparações, a gente falou bastante disso. A segunda aula, começando do jeito certo. Terceira aula, planejamento e risco. A quarta aula, o método Manche. E hoje, turma, a gente vai falar justamente onde a gente faz a união do método com a automação, certo? E aqui é onde a gente vai ver isso na prática, tá certo? Que mais, turminha? Lembrando que as aulas desse evento, elas ficam disponíveis por tempo limitado até o dia 16 de fevereiro, às 23h59, para você poder assistir, caso você ainda não tenha assistido às aulas, então você tem aí até o dia 16 para poder finalizar, tá certo? Hoje você ainda vai poder ter acesso ao sistema que encurta drasticamente o caminho até a sua lucratividade no mercado internacional. Então fica com a gente aqui porque você vai entender exatamente como você pode ter acesso a tudo isso, tá certo? Beleza, Jana? O que mais? Tem alguma coisa para já trazer para o pessoal? Não, só não pule as aulas. Tá Perfeito. chegando, por acaso, você caiu aqui nessa última aula, não adianta que você vai ficar perdido. Então, assiste na sequência. Eu sei que muita gente, quer ver o operacional, quer ver tudo funcionando, mas assiste na sequência, assiste o aquecimento. Como eu sempre falo, né? Acelera, põe na velocidade 2 aí, que você assiste tudo rapidinho, você consegue aí pegar um final de semana e assistir, né? E tem que correr, porque você viu aí que logo ela sai do ar. Exatamente, muito bom, Guria. E como a gente já vem conversando, né, turma, com esse sistema você passa a operar de maneira profissional imediatamente no mercado. Primeira coisa, por quê? Você tira o emocional fora do jogo. Como a gente mostrou na aula 4, você sabe exatamente o risco que você está correndo nas regiões de preço que você vai estar trabalhando, quanto de financeiro você vai alocar em cada uma das operações de acordo com o seu capital, como você vai trabalhar o hedge das operações, a gente falou isso já na quarta aula também, explicou. Gestão de risco, né, porque você vai ter ali operações com microlotes de acordo com o seu capital. Você vai conseguir entrar em todas as oportunidades que o mercado oferece por causa justamente das entradas fracionadas e também da automação. E você tem aí com isso liberdade de tempo para você eventualmente poder utilizar o seu tempo da forma como você bem entende. Se você ainda trabalha, né, se você ainda tem uma profissão fora do mercado financeiro, você pode se dedicar à sua profissão, enquanto o robô, a ferramenta e o modelo está operando aí para você, tá certo? Que mais? Agora sim, né? Vamos entender aqui a parte da automação, como que ela funciona na prática. Então, até para explicar de novo um pouquinho aqui para a galera que eventualmente assistiu a aula 4 e eventualmente ficou com alguma dúvida. Então, a gente vai recapitular rapidinho aqui para entender e aí já vou mostrando aqui no robô como isso é feito, certo? Primeira coisa, turma, deixa eu trazer a minha tela aqui do MetaTrader. O MetaTrader a gente já apresentou ao longo das nossas aulas, você já deve conhecer ele. Se você não conhece é porque você ainda não assistiu todas as aulas. Por isso que a gente quebrou todo o conteúdo, né, turma, em várias aulas, né, Jana, para a gente poder deixar isso aqui o mais sintetizado possível, tá bom? Esse aqui é o MetaTrader e eu vou trazer aqui um backtest só para a gente dar uma olhada aqui. Deixa eu mostrar primeiro uma curva de capital aqui do ano de 2025, tá? Esses pontos aqui, ó, só para vocês entenderem, tá, turma? Eu deixei uma execução aqui, ó, dobrar 50 num gráfico de 5 minutos. Então, como eu expliquei na aula 4, ele vai fazer as entradas fracionadas de acordo com o seu capital e de acordo com o time frame na banda de Bollinger. Eu vou mostrar o backtest aqui completo para você ver uma operação específica, mas entendendo aqui o resultado do backtest. Então, nós rodamos aqui um backtest de um ano, praticamente um ano e um pouquinho aqui, para você entender aqui a curva de capital completa. Que quando a gente olha uma curva de capital aqui, ó, né, você vê que ela é uma curva ascendente, né? Lembra que nós conversamos sobre o conceito por trás de operar índices de ações? Os índices eles tendem a subir com o passar do tempo e naturalmente quando você compra barato e vende mais caro, você está
trabalhando o seu capital a favor do mercado. Então, quando a gente sai um pouco daquele micro, né, de operação ali no dia a dia e você afasta e olha uma curva de capital ascendente, você entende que o sistema se torna lucrativo. E aqui a gente está rodando esse backtest para você entender um pouquinho. Douglas, o que é esses vales aqui no meio, né, onde a gente tem esse verde aqui um pouco mais profundo? São os momentos, turma, como eu expliquei na aula 4, onde você fez uma entrada de compra e o sistema, né, o mercado, ele caiu além daquela ponta mínima, né? Além da mínima onde você eventualmente estaria posicionando o seu bloco. Então você fica negativo naquela operação enquanto o mercado não retorna para aquela região onde você fez a entrada, certo? Então o backtest ele mostra esses vales aqui, né, onde o teu capital ficou momentaneamente preso ali numa operação, né? Por isso que a gente faz a nossa divisão do nosso capital alocando em regiões de preço distintas uma quantidade não muito superior a 5% do capital, né? Então eu gosto de trabalhar com 5% do meu capital em cada região de preço para ter uma tranquilidade, sempre ter capital para trabalhar em regiões de preço mais baixas, né? Se você não entendeu essa parte dos blocos, né, do float blocks, né, os blocos flutuantes, volta na aula 4, dá um pause, ela é uma aula um pouco mais longa, mas vale a pena você entender, porque isso dá para você condições de ter tranquilidade em relação a entender quanto capital você vai estar alocando ali em cada um dos momentos, tá certo? Vamos olhar aqui, ó, alguns dados interessantes, por exemplo, aqui, ó, esse operacional aqui, ó, né, essa configuração, perdão, a gente está operando com 0,05 a cada 500 pontos de alvo das operações, então eu vou colocar aqui o alvo. Eu vou trabalhar aqui uma distância de 500 pontos. Nota que a gente fez lá na nossa planilha a configuração onde eu estou trabalhando com entradas a cada 1000 pontos ou a cada 500 pontos. Eu vou utilizar ali a minha gestão de acordo com o que eu planejei. Então, a partir do momento que eu faço uma entrada, o sistema faz uma entrada, eu vou calcular qual vai ser aquele meu range de blocos. Eu vou naturalmente configurar no robô aqui a distância que eu usei na planilha. Então, no nosso exemplo, a gente pode dizer que eu vou fazer aqui a cada 500 pontos as minhas entradas e automaticamente ele vai fazer a operação e fazer a saída com base nesses parâmetros que eu vou informar aqui. Então você informa basicamente a distância que você vai utilizar aqui no seu alvo. Então a gente está usando aqui para backtest aqui 500 pontos e a distância entre as entradas de 500 pontos. Então eu vou entrar a cada 500 pontos e eu vou sair a cada 500 pontos. Simples assim, só para a gente ver aqui o sistema rodando para você ter uma noção, tá certo? Eu vou colocar aqui o backtest visual, aqui quando a gente seleciona aqui para fazer o backtest visual, ele vai carregar aqui uma janela onde ele vai mostrar as operações sendo executadas aqui, ó. Deixa eu dar um pause aqui, ó. E eu vou melhorar essa janela aqui, ó, para a gente poder enxergar melhor. Deixa eu colocar isso aqui nas propriedades. Eu vou ajustar aqui, turma. Eu gosto de usar aqui, ó, o fundo. Sem fundo não, eu gosto de deixar o fundo branco. Cadê o fundo branco aqui? Aqui, fundo branco, o esquema, aqui ó, black on white, muito bem, black on white, aqui ó, assim fica mais fácil da gente conseguir visualizar. Você está vendo que aqui a gente tem um painelzinho onde ele mostra, né, as operações, ele mostra o que? O meu preço médio da minha posição, né, turma, lembra que a gente tem o nosso preço médio da nossa posição e a gente tem as nossas entradas aqui, ó, a cada X pontos da minha última entrada. Então o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho uma operação onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 entradas. A soma do meu financeiro negativo nessa operação é de $7, tá certo? E ele vai mostrar esses $7 aqui, ó. No painel aqui, ó, ele já mostra se ele teve o hedge ou não ativado, tá? Então, aqui nesse caso ele não teve ativado. A gente vai delimitar aqui se a gente quiser ativar ou não o auto hedge para ele fazer aquela proteção que a gente comentou na aula 4, né? Se o preço eventualmente perder a minha região importante aqui de suporte que eu estou vendo no meu gráfico diário, eventualmente, tem pessoas que gostam de olhar, por exemplo, um gráfico de 120 minutos para entender as regiões importantes ali de suportes, resistências. Eu olho basicamente, turma, o gráfico diário para entender ali os meus suportes e eventualmente eu faço um ajuste fino ali para entender os suportes num gráfico de 120 minutos. Acho que a Jana também costuma fazer isso num time frame mais curto, né? Assim, 120 minutos, 60 minutos, né? Então, turma, o que o sistema está fazendo aqui, ó? O robô ele vai fazer a entrada. Primeira entrada, ele fez aqui, certo? Vamos pegar todas as entradas, olha só. Ele fez a primeira entrada aqui em cima, certo? Eu estou trabalhando num time frame de 5 minutos. Então ele fez uma entrada aqui, ele fez uma outra entrada aqui, ó, porque essa entrada aqui, ela não estava com uma distância mínima de 500 pontos aqui, tá certo? Ele entrou novamente aqui embaixo, então 2 entradas. Ele vai recalculando o meu preço a cada uma das entradas que ele vai fazendo. Ele calcula o preço médio da minha posição. Nota que aqui embaixo ele fez uma outra entrada. Aqui embaixo ele fez uma outra entrada, ou seja, ele está montando a posição dele. Vejam que
este ponto aqui, ó, o sistema, né, ele teria saído da operação com alguns pontos, mas ele não chegou a bater no alvo quando o preço médio da operação estava nessa região, né? Estava nessa região aqui, possivelmente, porque aqui ele fez uma outra entrada. Então aqui embaixo, ele fez uma outra entrada, tem o meu preço médio e aqui a minha saída. Então vamos deixar rodando aqui, ó. Veja aqui, ó. Ele fez essa última entrada aqui, ó, o mercado continuou andando e depois quando o mercado ultrapassou a região do meu preço, ele fez a saída aqui automaticamente. Então ele já encerrou aqui na aba histórica, a gente vê as operações, né, que ele fez o encerramento e deu aqui 9 dólares aqui de retorno dessa operação em específico aqui. A gente está falando aqui de aproximadamente, né, 9 dólares para 1.000 dólares, está falando de 0,9, quase 1% aqui de lucro da operação. Ah, Douglas, é muito ou é pouco? A gente não está analisando isso agora, a gente está analisando aqui o comportamento dele em relação aqui às operações. O que a gente costuma fazer, né? A gente costuma... Depois que eu monto uma posição, o robô vai montar a posição, eu deixo ele trabalhando normalmente, tá? O que eu gosto de fazer? A cada 2 dias eu olho para ver onde ele está, né? Se ele montou posição no dia anterior, se ele fez ali alguma entrada. E aí o que eu vejo? Eu vejo onde é que eu estou em relação ao preço. Digamos que eu estou eventualmente numa região de suporte e o mercado começou a entrar força compradora. Se eu já tenho uma saída próxima, normalmente eu faço o que? Eu vou lá e alongo esse alvo. Porque eu estou entendendo que o mercado está eventualmente começando a fazer uma movimentação de alta lá no gráfico diário, eu vou lá e vou alongar essas operações. Aí eu vou lá simplesmente nos parâmetros, tá? Eu venho aqui, ó, nos parâmetros aqui, ó, e posso, quando eu estou com ele no gráfico, eu venho aqui e mudo, né? O meu alvo do meu preço médio, eu coloco aqui ao invés de 500, no nosso exemplo, eu coloco lá, sei lá, 1.000 pontos, 1.500 pontos para tentar pegar uma movimentação mais longa, tá certo? E aí, turma, o que vai acontecer? Vou deixar ele rodando aqui, ó. Vocês notam aqui, ó, que ele vai fazendo várias operações. Então aqui, ó, o mercado deu entrada, ele deu a saída aqui em cima. Olha só, essa operação aqui foi literalmente na mosca, né? Aqui outra operação entrou e saiu aqui, entrou e saiu aqui, entrou e saiu aqui. Então vejam, ao longo de um pregão, de um dia, ele faz várias e várias operações. Isso aqui no time frame de 5 minutos. Então vamos deixar ele rodando aqui mais um pouquinho, só para vocês verem aqui, ó, as operações acontecendo. Então ele está entrando, está montando as operações, está saindo, ó. Veja aqui, ele foi fazendo, fez uma entrada aqui, e aqui estava o alvo da operação. Aqui outra entrada, outra entrada, outra entrada, saída da operação. Ele vai calculando automaticamente o meu preço médio da minha posição, de acordo com aquilo que eu planejei, né? Lembre-se, turma, nós não fazemos entradas aqui de forma aleatória. A gente está sempre olhando o nosso financeiro para entender qual é a minha operação, ou seja, qual o tamanho que eu vou expor ali em relação ao meu capital. E aí entra justamente a metodologia Manche, né? Se eu entendo que o mercado ele está numa região consolidada e o mercado ele está respeitando essa região muitos dias consecutivos, eu posso muito bem, eventualmente, aumentar a minha exposição, trabalhar com um pouco mais de capital. A gente costuma fazer isso, ao invés de 0,05 para cada 1.000 dólares, a gente vai trabalhar com 0,07, estou aumentando ali praticamente 25% de exposição financeira, porque eu estou vendo que o mercado está naquele range. Aí naturalmente a gente respeita o meu suporte, se o mercado perde aquela região de suporte, eu abro o meu hedge automático, só para vocês verem aqui o que é o hedge automático que a gente fala, né, turma? Deixa eu colocar aqui, deixa eu estopar, só para vocês entenderem aqui, ó. Eu vou ativar o auto hedge, que é esse bloco aqui, ó, de parâmetros, tá? Digamos que eu queira fazer um hedge aqui, digamos que o mercado ele caia 10 dólares, fique 10 dólares negativos da minha entrada, da primeira entrada ali que eu faço, tá? Então, digamos que eu queira que ele faça uma operação de hedge se as minhas compras estiverem 10 dólares negativos. Então, veja, ele está fazendo aqui a entrada, ó. Nota aqui, ó, que eu estou aqui, ó, 4 dólares negativos nessa operação, certo? Vou rodando aqui, ó, olha só. O que o mercado fez? Por que 10 dólares, Douglas? Cada pessoa vai fazer o seu cálculo, vai entender. Olha, eu aceito ficar com uma exposição financeira aqui nesta região de 50 dólares, que seria para uma conta de 1.000 dólares, 5%. Maravilha, é algo que a gente costuma fazer nessa proporção. Eu coloquei 10 dólares aqui para a gente ver ele abrindo as operações aqui de forma automática aqui para você entender o tamanho da segurança que você tem. Então, o que acontece? Automaticamente, quando o meu financeiro negativo da minha operação de compra atinge o gatilho, né, atinge o limite financeiro que eu delimitei naquele parâmetro, o sistema vai automaticamente, e o mercado passar daquele limite, ele vai automaticamente abrir uma operação de hedge. E vocês vão notar o seguinte, que agora o mercado ele vai andar, vai subir, vai cair, ele vai para todo e qualquer lado aqui e a minha operação financeira aqui, ela continua exatamente no mesmo limite financeiro que eu delimitei, porque eu estou
eu estou completamente redeado naquela posição. Aí a gente vai fazer o quê? Trabalhar em regiões de preço eventualmente mais baixas. Com o lucro dessas operações, eu posso ir fechando as operações de cima, né? Ou eventualmente se o mercado subiu, eu com o lucro dessas operações de compra, que eu estou fazendo mais acima daquele bloco, eu vou fechar as operações de venda. Então, a gente sempre vai ir fazendo isso de forma a manter o nosso capital preservado e manter o nosso capital ali tranquilo. Então, o robô, ele é literalmente um facilitador, né, pessoal? Porque ele vai fazer as operações automaticamente e ele vai também protegê-las de forma automática, basta você configurar ele ali para ele fazer a gestão e a habilitação do auto-hedge. Tá certo, turma? Tá entendido, Jana? Faz sentido? O que você acha? Tem alguma coisa que eu devo Nossa. complementar aqui? Não, tá perfeito. Acho que deu para entender bem. Se você está perdido, como eu falei, assiste a aula anterior, né? A aula 4. Eu acredito que dá para você fazer na mão? Dá, mas não no Brasil. E você tem que ser muito bom ali na questão de saber o momento certo, de fazer suas entradas, escalonar, fazer tudo certinho, como a gente explicou. Pelo robô, eu acho que ficou claro aí que é muito mais simples, muito mais fácil, e a gente ganha um tempo infinito, Ah, sim. porque ele faz isso tudo sem a gente se preocupar se a gente vai olhar a plataforma ou não, porque isso vai estar na nuvem, né? Exato. Ah, acabou a luz, não tem problema, está na nuvem. E muitas vezes você vai fazer manual, você não vai estar com o robô lá na nuvem, você vai estar com o robô local, Exato. né? E aí você quer, eu quero fazer local. Não funciona local, gente, tem que ser na nuvem. Por quê? Porque independente do que aconteça, está lá, rodando protegido. E a gente manualmente, você acha que você vai instalar uma plataforma na nuvem para operar manualmente? Não vai. Você vai fazer local, né? Aí você vai perder uma entrada, e aí não vai ter uma execução tão precisa. Exato. E Exato. eu nem vou considerar aqui o tempo, né? Então, eu bato muito na questão da liberdade de tempo, estou numa fase aí, né? Como você falou de aposentadoria, iniciando minha aposentadoria. Então, não tem por que eu ficar com a cara ali buscando essas entradas. Então, o robô me facilita muito com Sim. relação a isso. Acho que ficou perfeito, deu para entender muito bem. Não, muito E legal. mesmo que não dê para entender assim, que não ficou claro, reassiste a aula, vai no pedacinho por pedacinho, vai entendendo, depois você vai conseguir. Aqui nós estamos falando exatamente o que nós falamos na aula 4, que agora você está vendo na prática. Exato, Então, tá exato. perfeito, Você Douglas. tocou num ponto importante, né, Jana, sobre a questão da nuvem, né? Ah, Douglas, eu não sei e tal. A gente usa uma nuvem, inclusive, gratuita da Amazon, tá? Então a gente pode utilizar uma nuvem gratuita da Amazon. Ah, Douglas, eu quero usar uma mais robusta. Você tem outras opções, tá? Mas a gente usa uma gratuita da Amazon e você pode utilizar ela tranquilamente, tá? Então, ele dá uma segurança muito grande, ele dá uma tranquilidade. Você que instala a nuvem, coloca lá o MetaTrader, instala o MetaTrader, então a gente tem uma imagem pronta já para fazer isso, né, para usar o robô, instala e sai utilizando, tá? Então é um facilitador aí que a gente tem. Que mais? Trazer um pouquinho do que ele possibilita, né? Ele permitiu eu conquistar a minha liberdade financeira, que talvez é o que você esteja buscando, tá? Então é literalmente isso, né? O modelo, o sistema e a ferramenta juntas, elas me dão uma liberdade que eu não teria em outro lugar. Então o mercado financeiro, ele proporciona isso, sem dúvida nenhuma, porque ele te dá essa condição, né, de você, no nosso caso aqui, estar operando o mercado, eu não estou acompanhando o dia a dia exatamente do que está acontecendo, eu estou por dentro de como o mercado está, justamente para eu configurar ali a ferramenta de acordo com aquilo, mas eu não faço essa configuração todo dia. Muitas vezes eu faço essa configuração 2 vezes na semana, 1 vez na semana, de acordo com o contexto do mercado, e simplesmente vou curtir a minha vida e fazer as coisas que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, eu viajei praticamente 3 meses, né, em 2024 pela Europa. Eu saí do Rio Grande do Sul, né, e fui para a Europa. A gente foi, eu, minha esposa e as crianças, a gente foi dentro do motorhome, viajando por 3 meses, foi fantástico. Viajei pelo Brasil praticamente 2 anos também antes disso, né, de 2021 até 2023, e o que me proporciona ter tempo de verdade com os meus filhos, né? Essa é uma das coisas que, quando meu pai morreu, né, eu tinha 18 anos, meu pai tinha 40 anos, eu tenho a idade que meu pai tinha quando ele morreu. Então, para mim, o tempo é uma coisa muito importante, né? Ele não volta mais. Então, eu procuro utilizar o meu tempo de forma muito prazerosa e muito eficiente, né? Porque esse negócio de amanhã eu vejo, amanhã ele pode simplesmente nunca mais não acontecer. Então, aconteceu com meu pai, aconteceu na minha família, e então eu sempre trouxe isso muito vivo comigo, tá? E naturalmente eu consigo ter uma rotina de acordo com o meu ritmo, tá? Então eu olho o mercado, analiso, configuro a ferramenta para trabalhar, o auto-hedge me dá uma segurança gigantesca, fantástica,
Cara, azedou, entrei comprado aqui, deu uma notícia, pô, azedou o caldo. Beleza, tô com o auto-hedge ligado, com o meu risco controlado, e é aquele risco ali que vai ficar preso naquela operação momentaneamente até eu sair dela depois. Ponto, simples assim. Que mais, né? Diversos alunos e traders estão vivendo a mesma oportunidade, independente da profissão, né, do histórico, ou se já eram traders ou não, né? Então você vai ver aí alguns exemplos dessa galera. Não é mentira. Eu nunca tive um resultado negativo. Mas a partir de quando eu comecei a operar, eu não tive, acho que talvez 1 ou 2 dias que deu alguma coisa negativa. E eu não costumo muito mexer no robô, né? Alguma outra vez que eu mexi, você me orientou, mas assim, como eu não tenho tempo suficiente para ficar nisso, né? Então eu acabo deixando ele do jeito que você configurou, eu não mexo muito. E assim, de percentual, olha, eu acho que assim, de 7% a 20% ao mês, talvez. Eu preciso... Legal. Assim, essa é a média que dá. Às vezes 7%, às vezes 20%. É uma média, né? Não, tem mês que tá melhor e tem mês pior, mas assim, nunca teve perda. Isso que eu ia falar. Não, eu não fico ansiosa com o lanche. Zero ansiedade. É muito engraçado isso, né, Dully? Agora que você me perguntou isso, eu fico aqui pensando. Porque é tão programadinho, eu sei tanto o que vai acontecer, que eu tenho zero ansiedade com o lanche. É muito legal, o lanche me deixa muito tranquilo. Então, pronto, deixa eu lá fazer o que tem que fazer e tal. Sabe, né? Aquela coisa assim, perdi o sono. Não. Eu sei até onde vai, eu sei até onde pode acontecer, eu sei até onde eu posso perder, eu sei o que pode acontecer. Eu digo que em casa somos 3 a trabalhar, eu, meu esposo e o Manche. Eu e meu esposo mandamos dinheiro pra casa no fim do mês, né? O Manche todos os dias tá lá, a nossa conta tá fazendo todo mundo. E querendo ou não, a parte de automatizar te tira da frente da tela. Igual comprar um day trade. Eu fiz um pouco de day trade, eu achei horrível. Horrível. Ainda mais aqui no Brasil, que é taxa pra tudo quanto é lado. Só porque cada operação que ele abre e fecha é 11 centavos que tu paga de taxa. E a parte de automatizar é isso, né? Tu não precisar ficar olhando o gráfico, quando é que vai botar linha de tendência pra cima, pra baixo, média, banda de Bollinger, assim pra baixo. Isso leva tempo. É uma vez, 1, 2, 3 operações por mês, mas é 1, 2, 3 operações que tu acaba levando 1, 2, 3, 4 horas pra te fazer essa operação. A conta do Forex deu 11%. Nossa, muito bom. Em abril, 11%. E o Brás 50 fechou 3,77%. Eu estava na renda fixa e minha rentabilidade ali estava no máximo 1% ao mês, né? Com a Selic, né? Então essa era o meu máximo que eu conseguia ali de rentabilidade, 1% ao mês. Metade dos meus investimentos, metade do meu capital eu coloquei pro Manche, né? Eu comecei aos poucos ali, mas eu senti muita confiança e, né, acabei transferindo metade ali. E, assim, os ganhos, em média, assim, né, que eu tenho algumas contas que são mais arrojadas, as contas mais conservadoras, em média ali tá juntando as duas contas, tá 20% ao mês ali, tirando. Inclusive em alguns cenários de mercado, que o mercado teve algumas quedas, tudo, mesmo assim, se você colocar a estratégia certa, mesmo assim a gente consegue ter ganhos muito bons, né? Então, assim, a probabilidade, o que eu vejo no futuro é muito positivo. O retorno, né, que é muito maior, né, muito maior que aquelas aplicações de renda fixa que a gente tem, poupança nem se fala, né? E também, se você for operar na mão ali o mercado, né, o índice, ou alguma ação assim, como day trade, ele gera muito estresse, né? E ali a estratégia do Manche Robô, a sensação de ter uma liberdade, de ter uma rentabilidade, né, extra, e você poder tocar sua vida tranquilamente, né? Se você quiser olhar uma hora ou outra o robô, tudo bem, mas dá pra você fazer uma viagem, você sair no mercado e quando você volta pra casa, você olha lá que fechou algumas posições, é muito bom, então é a sensação de liberdade mesmo. Vamos fazer um comparativo, até que nem tu comentou. Eu tenho meu capital, 60% do meu capital é Brasil. Tá. Esse capital, ele em um ano, ele rendeu em torno de 14%. Tá? São ações, dividendos e uma série de coisas ali. Do investimento que eu tenho lá fora, ele tem essa questão da valorização do dólar, então em torno de 20%. E em relação ao que eu investi, ele dobrou o capital. Então ele está em torno de 200%. A minha projeção é até o final do ano triplicar ele. Assim, pelo andamento da carruagem, digamos assim. Top. É fazer o swing trade de um modo automático, sem que eu precisasse estar na frente da tela 100% do dia, porque eu não consigo. Eu planejo no final de semana e ponho para executar e só olho no outro final de semana. O que chamou a atenção foi a questão do, o real. Tem dólar, tem euro, tem real. O real só estava desvalorizando desde 94, certo? Então, uma hora ou outra, essa moeda é perigoso não tá mais aí. Então tinha que proteger o meu dinheiro de alguma forma. E eu dei uma olhada em alguns robôs de um banco digital grande que apareceu. Não gostei porque eu não sabia qual estratégia que era aplicada, eu não sabia nada, eu simplesmente deixava o meu dinheiro lá e eles faziam, o robô deles fazia o que eles queriam e eu não sabia o que acontecia. Tá? Nesse período, assim, cara, quanto que você fez de rentabilidade nesse um ano aí? Ó, olhando aqui o MyFX,
Somando as duas contas, eu fiz 182%. Em uma eu fiz 84% e na outra 53%. Em uma deu $2.700, na outra deu $2.900, quase $6.000 total. E agora, quem está aqui com a gente até o final faz a grande pergunta: Douglas, como que eu posso fazer parte da comunidade e ter acesso a esse sistema, né, pessoal? Então, aqui, muito importante eu reforçar, tá? O que você vai ter acesso não é um curso, né? Não é um curso ou um robôzinho. Eu já ouvi muita gente falar: Douglas, eu posso alugar o teu robô? Cara, não é um curso, não é um robô, é uma metodologia completa, onde nós temos um sistema operacional, tá? Como a gente viu, sistema operacional com regras para entrar, com gerenciamento de risco, alocação de capital e a execução automatizada, justamente para te dar a liberdade que você precisa para poder viver utilizando o sistema, né? Então, para você poder ter a liberdade que você quer, você vai ter acesso a isso. Então, não é um curso, é literalmente um passo a passo completo com um histórico comprovado, né? Pessoas reais utilizando e não utilizando há um mês, 2 meses, né? Pessoas utilizando desde 2022, tá certo? Então, isso é algo que é muito importante a gente destacar aqui, tá certo? Além de acesso ao sistema, o robô, você vai ter acesso ao treinamento completo, que você vai entender toda a metodologia. A gente trouxe aqui ao longo desses 5 encontros toda a metodologia de forma sucinta para você entender como que a gente faz, por que a gente faz e como a gente faz. Você vai ter acesso ao treinamento completo, que é literalmente um manual completo para você usar todas as funcionalidades e entender como que nós trabalhamos, né? Você vai ter acesso também a todo o suporte para chegar no seu objetivo, seja ele qual for. Douglas, eu tenho um objetivo daqui a 5 anos, chegar na minha independência financeira. Você tem todo um planejamento ali para você poder entender quanto você pode aportar, quanto que você vai aportar, como que você vai fazer isso, como que você vai operar. Ou seja, você vai ter o passo a passo completo para você se tornar lucrativo no mercado internacional num período mais curto de tempo. Mais curto em relação ao que, Douglas, ao que você levaria para ser lucrativo na B3, por todos os motivos pelos quais a gente já vem conversando, né, guria? E mais, né? Como falamos, quando você tem acesso ao sistema, você opera como um trader profissional, né, Janel? O que você acha disso? O que a galera costuma falar sobre operar, né, sem ter método, sem modelo, operar de qualquer jeito, querendo chegar no resultado e não consegue? Usando o setup SGG, que eu chamo, mas que setup é esse? É o setup do galho em galho. Um dia você vê a metodologia, aí você está vendo o que a gente está falando aqui, você já vai tentar fazer num ambiente que não é, às vezes, replicável aquilo, você pega coisas que não são para o seu perfil, você está em tempo gráfico errado, você está em ativo errado, você está em mercado errado, né? E aí, aqui eu acho que nessas 5 aulas a gente conseguiu mostrar um mercado novo, uma forma que você possa usar, independente da metodologia, talvez você nem conhecesse o mercado internacional, então acho que a gente, né, mostrou isso muito bem. E um método que está comprovado, validado, back-testado. Você economiza muito tempo, né? De você fazer algo que alguém já fez e que tem resultado. Do que você sozinho ficar testando, buscando, criando, inventando roda. Eu sempre falo, né? Inventando a roda. Então, se alguém já fez aquilo que você gostaria de ter, é mais fácil você copiar. Então, por exemplo, para mim, é muito mais fácil eu colar no Douglas e ter a metodologia do que eu ter que criar um operacional meu. E olha que eu gosto de criar operacional, tá? Porque eu gosto de fases de mercado diferente, perfis diferentes, bom, enfim. Mas, para mim, é muito mais fácil e rápido do que eu ter que criar, eu backtestar, eu chegar, validar isso. Você, quantos anos nós temos com o sistema validado? Nós vamos para 4 anos. Certo? Pessoas usando, né? Pessoas usando com resultado. Tá aí, quantas pessoas vocês viram aí ao longo desses 5 dias? Então, isso é operar de forma profissional. É você ter uma boa gestão de risco, ter uma execução precisa, ter a mentalidade no lugar, né? Porque, para mim, eu bato muito nas questões mentais, né? Porque, às vezes, você pode ter o melhor método do mundo, mas a tua mente, muitas vezes, ela te sabota, não deixa. Você vai ver ele fazendo uma entrada ali, você vai questionar um método que já está validado. Aí você vai falar, eu vou mexer aqui. Não vai entrar aí, não. Aí você vai lá e desliga, e não faz a entrada. Então, tem muita coisa aí que deixa as pessoas no amadorismo, né? A pressa, pular etapas, ganância, né? A falta de vontade de sentar e estudar, que às vezes muita gente não quer. Então, eu acredito que aqui facilita muito e realmente de forma profissional, sem você ter que se desgastar. O Douglas, olha o quanto que ele olha por dia, né? Eu também olhava o que uma vez por dia. Então, é muito mais prático e fácil. Isso sim é profissional. Muito bom, Jana, muito bom. Esse tema ele foi criado tanto para quem não entende,
nada de mercado para quanto quem já tem resultado, como a gente já falou sobre isso, né? Se você é iniciante, você vai ter um sistema mais o suporte para começar a lucrar do jeito certo, pulando a fase da inconsistência que destrói a maioria dos traders, né? Esse é o problema, esse é o valor, né? Ficar pulando de galho em galho, né? Então você aprende um negócio aqui, você usa ele por 2, 3 dias e aí você vai para outra coisa. Não, mas eu acho que aqui é diferente, acho que é melhor, tudo mais. Você não dá nem tempo daquilo amadurecer para você entender aquilo e você se tornar minimamente capaz de executar aquilo de forma mais palpável, né? Também para aquele trader frustrado, né? Já aquele cara, né, que vai sair do ambiente que te drenava, né? Finalmente enxergar uma luz no fim do túnel, que é isso que a gente vem conversando, porque você eventualmente já está tendo ali um pouquinho de resultado, mas você está frustrado porque você muitas vezes está no lugar errado, né? Você está na B3, você está tomando ali e literalmente você não está conseguindo sair do outro lado, né? Também o trader que já tem resultado, mas está longe do que gostaria, tá? Então, se você já tem resultado, você já entende de mercado, você já tem uma boa análise de mercado, você já consegue ter resultados, mas você está no lugar errado. E aí entra justamente o mercado internacional, mas o sistema pode ser literalmente um divisor de água. A gente tem vários exemplos, tá, Jana? A gente tem vários exemplos de pessoas que operam desde 2022, que já são extremamente já eram lucrativos e passaram a olhar para o mercado internacional com o manche e aí tiveram resultados praticamente fora da curva, tá? Então a gente tem pessoas que têm resultados aí de 70%, 80%, 90% ao ano em média desde 2022. Isso é literalmente algo fora da curva, tá? Então é literalmente uma forma de você dar um passo importante em relação àquilo que você está buscando, tá? E também o trader que já tem resultados sólidos, né? E ele quer amplificar ainda mais o patrimônio, né? Uma forma de lucrar em dólar. E a gente tem muitas pessoas que conseguiram chegar num determinado patamar, mas elas estão em reais. E aí, meu amigo, o real, a gente vem vendo naturalmente o real se desvalorizando, o dólar ele acaba se valorizando, então você estar em um universo onde você está em moeda forte é algo também muito importante, porque você vê o seu patrimônio crescendo e você vê o seu patrimônio ganhando valor ao invés de perdendo valor, como é o caso do Brasil, tá? Que mais? Nós não vivemos de vender esse sistema, esse é um ponto importante, né? O motivo da gente fazer essa imersão é simples, ajudar pessoas comuns a finalmente se tornarem traders consistentes e lucrativos no mercado internacional. O que a gente oferece é acesso a um sistema que encurta o caminho, acelera o resultado e evita que você perca anos tentando algo que funciona, né? Encontrar algo que funciona. Ah, Douglas, mas então, por que vocês vendem? Por que vocês não dão isso? Literalmente porque nós estamos colocando o nosso tempo para ajudar outras pessoas também a ter resultado. Então, se não fosse para isso, a gente nem faria, né, Jana? Porque a gente está aqui para ajudar as pessoas. Quando você ajuda alguém, nada mais justo do que cobrar por isso, né? Então, a gente tem vários exemplos de médicos que são nossos alunos, né? Alunos, clientes e tudo mais. E eles não dizem, pô, Douglas, poxa, não me cobra, porque eu também sou médico e tudo mais. Cara, você também cobra o seu serviço, né? Ninguém faz as coisas de graça, né, Jana? Então esse é um ponto aqui que esses dias alguém me perguntou, pô, mas se você, né, não quer vender ele, por que você não deixa as pessoas usarem de graça, né? Não, isso é um pensamento muito pequeno, que não é um pensamento de um trader profissional, não é um pensamento de uma pessoa vencedora, não só no mercado, como na vida. Uma pessoa que não entende a prosperidade. Geralmente essas pessoas não saem do lugar que elas estão com um fluxo de dinheiro travado na vida, estão devendo para cá, para lá, e aí pegam isso daí achando que vai pagar a dívida e está num momento que não é. A mente precisa ser próspera para você ser próspero, né? E o que acontece? A questão do dar de graça muitas vezes não é valorizado. Acontece muito comigo. Meu canal tem mais de 500 vídeos. Você vai lá, estuda e tem condições de fazer dinheiro no mercado. Por que eu vou dar uma metodologia de graça se você eu já dou o de graça? Muitas pessoas que estão aqui provavelmente já tinham ouvido falar de mercado internacional, mas eu duvido que tenham visto em detalhes como estão isso aqui. Então, só essa imersão gratuita já te dá condições de você fazer dinheiro no mercado. Então, por que um sistema que levou horas, tempo, validação, dinheiro investido, por que vai ser de graça? Então, nem relógio trabalho de graça, eu falo. Você que não coloque na tomada, você que não coloque uma pilha, não tem como. E existe o dar e receber. Então, numa imersão, a gente vem, mostra tudo, entrega, que a gente está falando isso desde a primeira aula. O nosso principal objetivo aqui é entregar conteúdo para que você saia da caixa, para que você saia desse mundo B3, para que a sua mente amplie. Agora, se você quer ter algo que vai facilitar a sua vida, aí você vai lá e investe. Você acha que eu e o Douglas chegamos onde a gente está
porque a gente nunca fez uma mentoria, porque a gente nunca comprou um curso, porque a gente nunca pagou por nada, a gente pegou tudo de graça na internet. Então, hoje, a gente está com os valores muito invertidos em algumas coisas. Tudo tem que ser de graça, mas o de graça já existe. O de graça está aqui, a imersão. É simples assim. Agora, você quer realmente ter algo a mais que facilite a sua vida? Você paga. Você está com fome, você está no meio de uma estrada, aí aparece lá um graal, você não vai parar para comer? Você vai ter que pagar, não vai? Você R$ 25 a coxinha. R$ 25 a coxinha, isso mesmo. As coxinhas de 20 mango. Exatamente. Então é a mesma coisa. Agora, você pode ficar com fome e seguir a sua estrada até você chegar na sua casa e fazer sua comida. É isso aí. Simples assim, gente. Eu acho que a mentalidade precisa mudar, precisa ser ampliada, né? Essas mesquinharias, é coisinha muito pequenininha. A sua mente, você não prospera, porque você tem uma mente que não é próspera. Se você não dá, é a lei do dar e receber. A gente dá o gratuito, mas também a gente dá para aqueles que querem se comprometer, porque o de graça as pessoas não se comprometem. Pega o teu sistema, Douglas, e dá para 10 pessoas. Eu duvido que uma das 10 vai abrir, vai estudar, vai ler, vai aplicar, vai... depois eu vejo. Eu sei porque eu já dei meu curso de graça para algumas pessoas conhecidas, elas nunca abriram uma plataforma. Caramba. Então, esse de graça não existe, desculpa. O que existe é a lei do dar e receber. Uma coisa complementa a outra. E graças aos alunos que estão lá, que pagam o sistema, que entram na minha comunidade, fazem com que a gente tenha tempo de sentar aqui e passar dias dentro de uma imersão. Horas conversando. Que graças a ele, a gente tem o nosso tempo teoricamente pago aqui. Senão a gente nem faria, né? Exato. Concordo? É a lei do dar e receber. Não tem jeito. Não tem como você fugir disso. Por isso que a gente traz isso aqui, né? Nós não vivemos de vender esse sistema, né? O motivo de a gente fazer essa imersão é, literalmente, ajudar as pessoas a chegar na sua consistência, né? Então, tudo que você viu aqui, você pode aplicar, você vai aplicar. Não, Douglas, não quero fazer parte do sistema. Cara, eu tenho certeza que você pegou o que a gente trouxe aqui, você vai conseguir progredir muito na tua jornada no mercado, tá certo? Que mais? A nossa experiência, né? A gente falou bastante aqui sobre isso, né? Muito antes da gente disponibilizar o sistema para outras pessoas, eu já vivia exclusivamente do meu próprio capital. Então, eu viajei praticamente o Brasil inteiro por 2 anos, depois viajei pela Europa. Em 2021, turma, eu já ganhava mais dinheiro, eu fazia mais dinheiro no mercado do que a minha profissão como engenheiro de software me proporcionava. Então, ali eu já visualizei isso, eu falei, cara, eu já consigo fazer mais grana no mercado do que eu faço dentro da minha profissão. Então, eu fiz uma transição de carreira, inclusive, né? Eu fiz uma transição em 2021, eu comecei a me programar para finalmente em 2023 sair do mundo corporativo. Então, eu fiz isso de forma gradual, tranquila, né? Inclusive, quem quer fazer transição de carreira, eu recomendo fortemente que você faça isso de forma gradual. Primeiro, ganhe dinheiro, faça dinheiro, para daí você projetar um bolso grande para você poder fazer isso de forma tranquila, para você não precisar se frustrar depois, né? Então eu trago muito isso. Então eu já venho operando isso há muito tempo e eu construí o meu patrimônio, construí o meu capital com o modelo justamente para eu resolver o meu problema. Então agora a gente está ajudando outras pessoas a resolver o seu problema também, tá certo? 2 dúvidas que sempre surgem antes de eu apresentar tudo que tem no treinamento. A gente trouxe aqui, né? Com quanto preciso começar no sistema? Como a gente explicou na terceira aula, né, guria? O ideal mínimo é começar com $500 para seguir um gerenciamento de risco ali e construir resultados consistentes, tá? Douglas, eu posso começar com $100? Cara, você até pode, mas você vai ficar tomando tanto risco. $100, cara, usa esse dinheiro aí para pagar um jantar para tua esposa, vai fazer um passeio eventualmente no final de semana, guarda mais uma grana, porque eu não quero que você comece e se arrebente. Eu quero que você tenha total condição de começar com um gerenciamento adequado, que você comece, que você aprenda, que você use o mercado para você conseguir literalmente construir patrimônio, construir dinheiro. Não quero que você se machuque. Então, $500 dá para começar, começa com $1.000, é o ideal, vamos dizer assim, cara, o ideal é $1.000, dá para começar com 500, dá para começar assim, né, Jana? Sim, sem dúvida. Falamos isso, batemos bastante nisso, o que dá para você fazer, o que a gente recomenda. Foi aquilo que eu falei lá em alguma das aulas lá, que eu já nem lembro mais que aula foi. Foi na aula 3. Na aula 2, então. aula 3. Você quer, sei lá, testar, mandar um dinheiro pouquinho, primeiro você manda, você quer baixar uma plataforma, testar, você vai. Mas agora você quer aplicar realmente um método aqui, essa metodologia, no mínimo $500, mas eu juntaria aí, colocaria os $500, já mandaria o dinheiro para lá, já começaria a estudar ali, já aplicar, mas eu ia sempre fazendo os aportes para a gente
ir construindo, né? Porque é importante o aporte. $1.000 você já tem. Hoje nós estamos falando aí em torno, vamos arredondar, R$5.500. Não é 5.500, mas vamos supor, R$5.500. O que no Brasil você coloca com R$5.500? Ah, mas eu vou operar o mini índice, eu vou operar o mini dólar. Vai mesmo? Vai ter resultado? Cuidado. Tem certeza? Né? Tem certeza? É mais fácil você perder esse dinheiro do que ganhar. Com certeza. Então, assim, às vezes você... Não que eu falo que você tem que ser os 1.000, mas no mínimo aí os 500 para você ficar suave, tranquilo, ver a montagem das posições. Então, para você ficar mais tranquilo, né? A mente tranquila, tudo vai fluir melhor. Perfeito, perfeito. Muito bom, guria. Segunda dúvida, quanto tempo os meus resultados começam a aparecer? Né? E a gente traz aqui. A gente mostrou nos backtests aqui que você consegue já nos primeiros dias, né? Então, a gente opera o intraday, né? 5 minutos, 15 minutos, 12 minutos, 6 minutos, dependendo do contexto de mercado. A gente normalmente tem resultados todos os dias, certo? Não sendo operações de day trade, porém, trabalhando em alvos curtos, dependendo da volatilidade que o mercado entrega, temos operações todos os dias. Então, você já consegue começar a ver os seus resultados na primeira semana. Né? Então, eu digo, cara, nos primeiros dias você já consegue começar a ver os seus resultados. E aqui entra justamente o que a Jana comentou, né? Ter o efeito bola de neve nos investimentos é importantíssimo, porque você tem duas forças motrizes aqui. A primeira, o aporte de guardar dinheiro com base no suor do seu trabalho, pega esse dinheiro, coloca ele para trabalhar. E o segundo é o que? Os juros compostos, a rentabilidade que você vai gerando. Então, se você gerar 5% de rentabilidade no mês e você tem $1.000, você tem 50 de lucro, né? Agora, se você tem $10.000, você já tem 500 de lucro. Então, naturalmente, quanto mais rápido você conseguir fazer o seu bolo de dinheiro crescer, seja pela rentabilidade do sistema ou pela força do seu trabalho, você tem duas forças motrizes trabalhando até que você eventualmente chegue num bolo de dinheiro que 5% desse bolo de dinheiro eventualmente seja aí, sei lá, R$10.000, 15, 20 mil reais. Então, essa é a lógica, certo? Você conseguir ter resultados o quanto antes. Então, não tem milagre, certo? É rentabilidade em cima de um capital. Quanto mais rápido você crescer esse capital, maior é a tua rentabilidade nominal em cima dele, tá certo? E o que você, né, vai ter acesso no treinamento Manche. Esse é um ponto aqui, né? Você vai ter acesso ao treinamento. O que você vai ter? O sistema você vai ter acesso ao robô, né, para instalar no MetaTrader 5. Então você tem acesso à ferramenta, lembrando que, como a gente falou, você vai ter acesso, o robô ele não é fechado, né? Não é um robô, não, eu quero só o robô. Cara, é a mesma coisa que eu te entregar só o volante do carro, né? Você precisa do carro completo, você precisa conhecer o modelo, você precisa das planilhas de gerenciamento de risco, você precisa da ferramenta para executar, você precisa de todo o ecossistema para as coisas funcionarem, certo? Então, o robô é parte integrante do sistema para você poder fazer as execuções ali de forma automática das operações. Treinamento completo, certo? Onde você tem todos os fundamentos para você poder começar. Quais são esses fundamentos, Douglas? Entender tudo sobre como abrir a conta. A gente já falou aqui, mas você tem tudo lá mastigadinho, como abrir conta. Você tem acesso ao nosso suporte ali, né? A gente tem a equipe que está disponível sempre para você. Você tem acesso a toda a explicação de como o sistema funciona. A gente falou aqui sobre a montagem de posição. A gente tem aulas aprofundadas explicando como que funciona no detalhe, como tudo funciona. Você tem, Douglas, eu não sei análise técnica. Você tem um módulo de análise técnica e esse módulo tem vários depoimentos de pessoas que trazem dizendo o seguinte: olha, Douglas, só com esse módulo de análise técnica aqui eu fiz assim na minha leitura de mercado. Ele é muito simples, muito prático, muito didático, não tem aquele monte de coisa, cara. Médias, você vai entender o IFR, você vai entender banda de Bollinger, você vai entender suporte, resistência, canais de alta, canais de baixa, como identificar isso num gráfico, como utilizar isso e também a parte ali de otimização para você entender como alongar os teus alvos, como ter mais rentabilidade em determinados momentos de mercado, como proteger as suas operações. Esse é o ponto que nós temos muito cuidado em trazer esse tipo de informação para a galera. Como eu protejo as minhas operações? Eu sou um cara que sempre vou olhar o seguinte: qual é o meu risco antes de entender qual é o meu retorno, porque é sempre mais dolorido perder dinheiro do que a felicidade quando você ganha dinheiro. E isso é muito importante, então a gente bate muito no gerenciamento de risco, de como você faz para quando vai perder pouco, como redear a tua posição, como fazer para sair desse hedge, como resolver isso, tudo a gente tem muito bem detalhado ali para você poder chegar nos seus resultados. E para complementar e te dar todo o suporte necessário, a gente ainda tem a mentoria semanal. Turma, toda semana, na quinta-feira, normalmente às 19 ou às 20 horas, a gente tem uma mentoria semanal, onde os alunos usam, a gente tem um Zoom
fechado, onde a gente conecta, tira dúvida, faz a leitura de mercado, entende o que está acontecendo no mercado, mostra as operações ali, como a gente está trabalhando nesse momento, em função do contexto do mercado. Então a gente faz essa análise toda semana. Então você tem um encontro comigo toda semana, certo? Ao vivo. Douglas, quero tirar uma dúvida. Abre ali, a gente conecta, a gente conversa. Douglas, eu não sei como é que funciona tal coisa. Cara, a gente conecta junto ali e tira as dúvidas, tá? A gente está ali numa mentoria, onde vocês têm acesso ao Douglas toda semana, 1 hora por semana ali, para tirar toda e qualquer dúvida via Zoom, tá certo? A nossa comunidade, a gente tem uma comunidade no Telegram, onde você troca ideia com outros traders ali também, né? A gente bate papo o dia inteiro ali sobre o mercado. Douglas, eu não quero acompanhar. Cara, você tem acesso, não quer acompanhar, tudo bem, não tem problema nenhum. E você também tem um WhatsApp, onde esse WhatsApp é um canal de comunicação, onde eu mando os meus insights sobre o mercado. Turma, olha só, eu estou vendo o mercado fazendo um topo duplo aqui. Quem está trabalhando mais alvos mais longos na compra, vamos reduzir esses alvos, porque eventualmente o mercado pode fazer uma correção mais profunda. Vamos trabalhar um range mais longo aqui nos blocos, vamos fazer dessa maneira. Vamos eventualmente abrir um hedge aqui nessa operação, porque o mercado tende a corrigir aí mais, sei lá, 5, 10 mil pontos. Tudo isso a gente manda, né? Eu mando essa leitura, eventualmente a cada 2, 3 dias, onde eu só mando isso lá no canal do WhatsApp, tá? Então é um canal bastante rico de troca. E você tem uma assessoria completa também, técnica e suporte para abertura da sua conta e instalação da ferramenta, né? Se você tiver alguma dificuldade ali de abrir a máquina na nuvem, né? De instalar o MetaTrader, pô, Douglas, eu não sei bem lidar, a gente tem o nosso suporte para te ajudar nisso. E tudo isso você tem acesso por 12 meses, né? Acesso à plataforma, acesso à ferramenta, acesso a todo o nosso ecossistema, tá certo? E vamos além, né? Queremos que você tenha resultado ainda mais rápido e aí você vai ter acesso a 12 meses também do RAD Copy Invest. Agora você deve estar perguntando, Douglas, o que é o RAD Copy Invest? A gente não falou ao longo do nosso encontro aqui do RAD, justamente porque a gente queria deixar isso aqui para o final, que é o seguinte, ele é simples, tá? Você pode começar tendo os mesmos resultados que eu tenho de maneira simples e eficiente. O que é isso, turma? Douglas, eu comecei hoje, eu já quero começar a ter resultado, mas eu não sei ainda operar o modelo, cara, eu tô com dificuldade, eu quero... Tem como você fazer as operações para mim? Essa é a pergunta que eu recebo e recebo muito. E nós criamos, ao longo dos últimos anos, uma forma das pessoas que entram no nosso ecossistema poderem copiar as nossas operações. Esquece copy que tem na B3, esquece essas porcarias, essas tranqueiras. O que nós temos é uma tecnologia como se fosse um fundo de investimento, exatamente como se fosse um fundo de investimento, onde a sua conta é conectada a uma conta que nós gerenciamos e toda e qualquer operação, seja abertura, fechamento, gerenciamento da operação, abertura de hedge, fechamento de hedge, alongamento de alvo, encurtar alvo, toda a nossa gestão em cima das operações, ela é feita e ela é replicada automaticamente para as contas das pessoas que utilizam o RAD. Certo, Jana? Certo, tanto que, né, eu venho falando aí ao longo do evento que eu estou nesse processo de aposentadoria, né, já estou tirando um pouco o pé do freio e eu utilizo hoje o RAD. Hoje eu não opero mais, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho desde 2022. Já migrei uma conta, que era a conta do meu filho, para o RAD, e tem outras 2 contas que eu devo migrar em breve, e eu não, porque aí é uma opção minha não querer mais operar. Então, como eu confio na metodologia, eu sei do resultado que ela traz, confio nas operações que o Douglas faz, então eu estou numa fase aí de que eu não quero olhar nem mais esse a cada uma vez por dia ou uma vez por semana, né? Eu passei por alguns processos, tipo, viajando, tendo que olhar. Ixi, eu não queria não. Então, mas é uma fase minha, eu tô com 50 anos, indo para 51, então é uma boa ideia, né? Então é na hora da gente tirar um pé do freio. Então, hoje eu ainda não tô 100%, mas pelo menos, né, aí as 30%, 40% já está no RAD, porque eu confio nas operações e confio na metodologia e confio no que o Douglas executa. Então, para mim, para quem está começando, por exemplo, se hoje eu estivesse começando e tivesse uma oportunidade dessa, por onde eu começaria? Eu tacaria lá os 500 reais não, os 500 dólares lá que seja, no rádio, só para o negócio já ir girando lá mesmo que pouquinho e colocando. Enquanto isso, eu ia pôr numa outra conta para eu ir estudando e eu mesma ir executando. Que aí você consegue agilizar. Você tem 2 canais aí. Se você não for muito bem, porque você ainda está aprendendo, apesar que os resultados vêm muito rápido, né? Vocês viram aí a quantidade que as pessoas fazem de percentual por ano, por operação. Vocês viram todo ao longo do evento. Mas eu deixaria ali uma conta para o rádio e uma conta para eu estudar, para eu operacionalizar. Porque enquanto eu estudo, enquanto eu, às vezes, não tenho aquela coragem ainda de abrir a operação, ficar meio receosa, de ficar, será que eu mexo no robô? Será que eu não mexo? Alongo alvo, não alongo alvo. Enquanto isso,
o negócio está correndo ali em paralelo, né? Hoje eu faria isso. Gostaria muito de ter tido isso lá, repito, lá em 2016, quando eu comecei no mercado, 2017, ali quando eu fui para o Miri, eu gostaria de ter tido um plus como esse, que a minha transição teria sido infinitamente mais fácil. Não, muito bom, guria. E é literalmente um facilitador. Eu digo o seguinte, a pessoa que está começando, Douglas, eu tenho capital, cara, e acontece que a pessoa tem às vezes capital maior, né? Então, normalmente a pessoa que já começa com capital maior, o que ela faz? Ela divide, bota, sei lá, 60%, 70%, 80% no RAD, e aí ela começa com um capital menor, e aí ela vai fazendo as operações ali. É uma tranquilidade para a pessoa em relação a saber que o capital dela vai estar ali sendo operado, vai estar sendo gerenciado, vai estar sendo ali executado dentro da metodologia. Então, a gente segue a metodologia exatamente à risca, exatamente como a gente ensina, a gente opera ela, eu e a nossa equipe aqui também, para você poder já começar a ter os seus primeiros resultados. Essa é um diferencial que a gente traz, né? Então, em termos de infraestrutura, a gente tem uma infraestrutura de fundos de investimento, literalmente, né? Então, a pessoa ela abre a conta na corretora, ela diz assim, olha, eu quero conectar essa conta aqui ao RAD do Douglas Niemeyer, conecta, automaticamente aqui as operações elas já começam a ser replicadas proporcionalmente ali na conta dela. Então, é completamente transparente, exatamente como um fundo de investimento para a pessoa poder já começar a ter resultado, né, guria? Em termos de resultado, então a gente já falou sobre isso em algum dos nossos encontros também. 2022, 48% de rentabilidade, 2023, 115%, 2024, 69% de rentabilidade, 2025, 38% de rentabilidade. Está falando aqui de praticamente 270% de rentabilidade. E isso naturalmente dá uma média de mais de 65%, né, 67% ao ano. A gente está falando aí de mais de 5% eventualmente aí ao mês em média. Naturalmente aqui a gente não está considerando juros compostos, tá? Porque a gente está fazendo aqui, a gente sempre tem uma conta com o capital mínimo ali de $1.000 para fazer as operações, a gente vai drenando essa conta. É para justamente sempre ter $1.000 ali na conta, mas a gente vê naturalmente que quem vai aportando e conforme o lucro da conta vai crescendo, esse capital ele aumenta e aumenta muito justamente por causa dos juros compostos, tá certo? Eu não falei uma coisa importante aqui, para quem for utilizar o RAD, tem uma taxa de 20% sobre o lucro. Isso aqui é exatamente o que o fundo de investimento faz, tá? Seja fundo de investimento no Brasil ou fundo de investimento internacional, tem a taxa de performance de 20%. Então, se você não quer pagar os 20%, você tem acesso à metodologia e você pode utilizar, tá certo? Então, a gente traz essa informação aqui para você entender como que funciona, mas é exatamente como o fundo de investimento faz. A diferença é que aqui no RAD você não tem o famoso come cotas, né, que tem nos fundos de investimento, que eles não, além da taxa de performance, eles cobram ali a taxa de manutenção ali do capital, né, para fazer a gestão. Não é isso que nós fazemos aqui dentro do RAD, tá certo? É apenas a taxa de 20% sobre o lucro das operações. Então, fez lucro no mês, beleza, é contabilizado no mês seguinte, eventualmente teve prejuízo no mês seguinte, você tem o crédito ali. Então, digamos que você fez, sei lá, 5% no primeiro mês, teve 2% de prejuízo no mês seguinte, você tem 2% de crédito ali no terceiro mês, né, para ser abatido. Então, é sempre assim, exatamente como um fundo de investimento faz, tá certo? Que mais, Jana? Bônus especial aqui de lançamento de 72 horas aqui, 4 meses grátis. Então, ao invés de 12 meses, né, que é o padrão que a gente sempre tem, você vai levar 4 meses adicionais, né? Então, totalizando aí 16 meses de acesso tanto ao RAD quanto ao sistema Manche, tá certo? E tem mais, pessoal, olha só, a gente tem um bônus exclusivo para os 3 primeiros que se inscreverem, que é uma consultoria individual com o Douglas, né, a parte de estratégia e técnica, e também uma consultoria com a querida Janaína nos aspectos mentais. Então, isso aqui, turma, é literalmente algo que a gente deu de bônus para quem se comprometer e for, né, um dos primeiros aí, os 3 primeiros a fazerem aí a sua inscrição. Porque a gente também tem uma agenda extremamente comprometida com outras coisas, né? Eu prezo demais a minha agenda, principalmente com a minha família. Então, quem me acompanha mais tempo sabe que eu tenho os meus horários muito bem definidos em relação às coisas que a gente se organiza para fazer. A Janaína também, da mesma maneira, tem a sua agenda extremamente comprometida, mas a gente se disponibilizou aqui a oferecer essas três consultorias para os 3 primeiros, tá certo? Quer complementar, Jana? Não, perfeito. Só que realmente, né, você ter 4 meses a mais é bastante coisa, né? E você ter, assim, ter esse encontro personalizado do seu momento de mercado também é surreal, porque, por exemplo, eu e o Douglas, a gente se conheceu dentro de uma consultoria que ele fez comigo. Exatamente, né? Então, e quantas pessoas, né, falam, pô, só aquela nossa conversa lá valeu todo, né, o curso. Por quê? Porque às vezes você tem algo específico na tua trajetória que às vezes você não expõe.
quando você está num Zoom com mais pessoas, por exemplo. Então, é bem interessante. Assim, eu gosto bastante de fazer as consultorias, as mentorias individuais, eu curto muito. Maravilha, muito bom. Aqui tem um ponto importante, a gente vai falar um pouquinho sobre as garantias, né? Pô, Douglas, mas que garantias que eu tenho? Primeira coisa, quando você compra um curso online, você tem 7 dias. A gente dá 15 dias. Cara, você vai entrar, vai testar, você vai abrir conta, você vai ver, você vai ter... Douglas, cara, nada a ver comigo isso aqui. Cara, a gente vai continuar amigo, você vai solicitar o teu reembolso, não tem questionamento, sem burocracia, sem nada, você vai receber o teu reembolso aqui sem problema nenhum, tá certo? Essa é a primeira garantia, incondicional, sem questionamento, sem encheção de saco, sem encheção de linguiça. E aqui a gente faz uma garantia condicional, eu nunca vi ninguém fazer isso, tá, Jana? A gente faz isso, tá? Ao longo do ano de 2023 a gente começou a fazer isso, tá? Em relação a ter essa garantia. Nunca ninguém usou, tá? De verdade, nunca ninguém usou, porque a gente preza demais pelo resultado. Então, essa garantia diz o seguinte, você tem 90 dias e o nosso compromisso não é com os meus resultados, é com os seus resultados. Por quê? Se após 90 dias você foi lá, seguiu o que a gente ensinou e você não conseguiu gerar nenhum dólar de lucro no mercado, você vai fazer o quê? Você vai ter uma mentoria comigo, a gente vai conectar, a gente vai fazer vai agendar um horário, a gente vai fazer um plano de ação personalizado, de acordo com o teu momento, vai fazer uma avaliação completa do que você executou, vai encontrar ali onde é que foram as falhas e se após novos 90 dias você não conseguir dinheiro nenhum, não conseguiu fazer nenhum dólar de lucro no mercado, eu devolvo 100% do que você investiu e mais R$1.000 do meu bolso. Naturalmente que você tem que ter assistido às aulas, né? Você tem que ter colocado o sistema em prática, exatamente como a gente orienta, e seguir o gerenciamento, né? Então, a gente entrega para você o sistema para você seguir ele, e se você seguir ele e não conseguir resultado, eu devolvo o que você pagou e dou mais R$1.000 do meu bolso. Beleza, Jana? Perfeito, fantástico. Uma garantia dessa não tem por que você não entrar, né? É só pela garantia. Exatamente. E ninguém nunca usou, realmente. Ninguém nunca usou, Alguém já usou? Não, ninguém nunca usou. E realmente não tem. Porque as pessoas têm resultado. Vocês viram as quantidades de pessoas aí, gente. Não, é impressionante. É impressionante. E quanto que custa tudo isso que a gente está falando aqui? R$3.500 é o treinamento, o RAD ele custa R$3.500, consultoria individual comigo e com a Janaína, R$1.000. E a gente nem tem mais agenda, eu fazia isso no passado e hoje eu nem consigo mais fazer essas consultorias. Você pagaria R$9.000 por tudo isso. Porém, para a gente que está aqui, né, vocês que estão aqui acompanhando o evento, você não vai pagar nem metade disso, certo? Então a gente fez uma oferta literalmente especial para você poder começar a dar os seus passos no mercado internacional, onde você vai pagar apenas 12 vezes de R$305 se você for utilizar o parcelamento ou R$2.997 à vista. Certo, Jana? Certíssimo, certíssimo. Oportunidade fantástica. Eu não tenho agenda, agora estou para abrir minha agenda novamente, ainda não consegui abrir, já estamos aí. O ano está passando, eu não abri minha agenda ainda, né? Então, eu acredito que seja uma oportunidade fantástica, né? De você ter 2 produtos, principalmente nas 72 horas aí, que você vai ter 16 meses, né? Então, vocês viram aí pelos resultados das pessoas, não é a gente que criou o resultado de ninguém, você vê que isso aí se paga ao longo do período. Então, eu acredito que seja uma oportunidade aí para quem realmente quer sair da mesmice, para quem está fazendo, não consegue sair do lugar, para de plantar tomate e querer colher cenoura. Não funciona. Você tem que mudar a base, mudar aquilo que você faz. Então, eu acredito que seja uma oportunidade para aqueles que, né, que vão decidir estar com a gente, né, estar num ambiente totalmente ali monitorado, um ambiente protegido, assim, porque você está com outras pessoas, né, você está ali dentro de uma comunidade mesmo, você não está sozinho tentando achar aquilo que funciona ainda, que não é tudo comprovado. Então, eu vejo que é um investimento fantástico que se paga, tranquilamente. Fantástico. E até porque, né, Jana, a gente tem o nosso encontro semanal ali, toda só quinta-feira. Encontro semanal, só quanto que seria uma mentoria por semana ali? É uma grana, uma grana. Então, e você tem todo um suporte que você tem. Você está dentro de um ambiente realmente onde um está fazendo, você está vendo o outro está trocando ideia, o Douglas sempre ali, falando no mercado, eu sempre acompanho os áudios que ele manda, os estudos que ele manda. É fantástico. Assim, eu curto muito. Vocês viram aí o depoimento das pessoas, né? Não, maravilha. Que mais? Olha só.
Deixa eu fazer uma comparação rápida aqui. Né? Na nossa oferta aqui, você está economizando praticamente 67% aqui. Se você fosse contratar as coisas todas separadas aqui, justamente a gente montou isso para você poder economizar e para você poder dar esse passo importante no seu caminhar dentro do mercado financeiro para você realmente poder ter resultado. Porque o meu interesse nada mais é do que colocar dinheiro no seu bolso. Eu quero que você faça dinheiro, eu não quero que você ganhe dinheiro, porque quem ganha dinheiro não somos nós fazemos dinheiro, nós aprendemos a extrair dinheiro do mercado e é isso que eu quero para você. Então por isso que a gente fez essa condição especial para você. E tem um detalhe aqui também, tá, pessoal? Essa oferta, ela tem tempo e quantidade de vagas limitadas, né? Nós não sabemos quando, nós vamos abrir as inscrições novamente e são apenas 50 vagas. Douglas, mas por que 50 vagas? Justamente porque quando nós montamos uma turma, nós queremos fazer o acompanhamento direcionado para aquela turma. Então nós temos um limite, né, físico mesmo, de atendimento. Então a gente procura fazer turmas de no máximo 50 pessoas para que as pessoas possam literalmente ter resultado. Então por isso que a gente limita. Ah, Douglas, mas o material não está gravado? Sim, toda a parte teórica está gravada. Porém, quando a gente inicia essa turma, a gente faz esse acompanhamento nas quintas-feiras, direcionado para essa galera que está chegando. Então, por isso que são 50 vagas, certo? E é literalmente uma oportunidade única de você garantir o acesso e transformar os seus resultados, né, usando o mercado internacional para isso. E, como a gente falou, essa oferta ela tem um tempo limitado, ou seja, o bônus das 72 horas, que vai literalmente receber aí 4 meses a mais, né? Então 16 meses, vai até o dia 12 de fevereiro, às 9 da manhã, certo? Que mais, Janinha? É isso que em termos de tempo, né? E até o dia 16, né? A oferta por tempo limitado, certo? Certíssimo. Dia 16, às 23h59, encerrou, game over, acabou. Ou, se de repente as 50 vagas forem atingidas antes, Exatamente. a gente vai ter que encerrar. Não tem jeito. Exatamente. Tem esse compromisso, o Douglas é muito comprometido com realmente entregar resultado, entregar qualidade no serviço, entregar ali o suporte é fantástico. Então, é assim, a gente está falando ali até o dia 16, às 23h59, né, que encerra todo o evento oficialmente, se encerra, nós estamos encerrando hoje as aulas, mas nós vamos ter uma live, em breve um outro encontro para a gente poder bater um papo, ver como é que vocês, né, receberam esse evento, aqui vai estar aí o Douglas ali para a gente compartilhar mais algumas coisas com vocês. Mas se bater 50 vagas antes, a gente é obrigada a encerrar o evento antes. Exatamente. Certo? Exatamente. E aí, justamente por isso, né, como que você faz para entrar, né? Então, as inscrições elas vão ser abertas na segunda-feira, no dia 9, às 9 da manhã. Então, a gente fez o seguinte, a gente vai ter um grupo exclusivo onde nós vamos liberar o link 1 hora antes, tá? Então, às 8 horas da manhã. Então, se você está comprometido e quer ser uma dessas 50 pessoas, naturalmente é imprescindível que você esteja nesse grupo. Caso contrário, né, muitas já aconteceu de nós encerrarmos as inscrições quando antes das 9 e pouco da manhã, justamente porque as pessoas que estavam nesse grupo, elas já preencheram as vagas. Então, é importante que você esteja. Ah, Douglas, é balela. Não, não é balela. Então, o sistema ele literalmente tranca quando as 50 vagas forem preenchidas. Então, é importante que você esteja neste grupo, certo? A gente vai deixar o link aqui, né, Jana? Sim, sem dúvida. Até porque o grupo ele mostra o seu comprometimento. Você que acompanhou todo esse evento, quer aproveitar os bônus, quer ter a chance de estar entre os 3 primeiros. Então, você vai para o grupo, 8 horas da manhã, o link vai ser liberado nesse grupo específico, o link está aqui na descrição. Para os demais grupos, vai ser liberado aí a partir das 9 da manhã. Então, a gente sempre vai privilegiar aqueles que nos deram aí todo o apoio desses 5 dias, que foram 5 dias fantásticos, né? Então, entra no grupo e já fica lá aguardando para você receber o seu link antecipadamente. Fantástico, muito bom, guria, muito bom. E esse é o momento, né, a hora que você pode finalmente se tornar um trader consistente, lucrativo, capaz de construir o quê? A sua liberdade financeira. Então, você está diante de uma excelente oportunidade de você literalmente construir a sua liberdade financeira. Você não vai ganhá-la de graça, ela não vem de graça, ela vem com o quê? Com base numa construção que você vai aprender a fazer. Então eu sempre falo o seguinte, depois que você aprende a fazer isso, meu amigo, você vai operar independentemente do contexto do mercado, independentemente se o mercado está subindo, se o mercado está caindo, se o mercado está de lado, aconteceu uma tragédia, não interessa, você vai aprender a gerir as suas operações, você vai aprender a ter o seu dinheiro em dólar, você vai aprender a usar esse dinheiro de forma inteligente, você vai aprender a blindar o patrimônio para você dar uma vida de qualidade para sua família. Então, é por isso que a gente traz e trouxe aqui essas 5 aulas, literalmente uma imersão. Foi a primeira vez, inclusive, que nós fizemos 5 aulas, a gente sempre fazia menos aulas, né, 3 aulas, para trazer o que a gente faz, mas a gente resolveu trazer um
pouco mais de conteúdo, porque a gente entende que é algo muito novo para muitas pessoas e por isso que a gente aprofundou literalmente aqui. E espero, né, de coração que você esteja saindo desse evento com uma visão completamente transformada em relação à sua possibilidade de fazer dinheiro no mercado internacional. Certo, Janinha? Certinho. Vou falar minhas palavras finais aqui também. Eu sinto, assim, que a nossa missão está cumprida. Muita gente nunca tinha ouvido falar do mercado internacional, como nós mostramos, né? Nós vimos até na primeira aula ali, a pessoa falou, não, eu paguei um curso e não falaram o que vocês falaram na aula 1. Sim. Nós vimos isso no chat. Quem estava lá viu, né, a pessoa falando isso no chat. Então, a gente entende que nós estamos no caminho certo, que é o caminho que eu sempre falo para o Douglas e brinco, né, e com relação ao milho, que eu sou uma semeadora, a gente vem aqui para semear, né, a gente planta sementes, e que essas sementes elas vão germinar e você vai ter colheitas maravilhosas se você estiver realmente disposto a seguir, a trilhar essa jornada do mercado financeiro. Seja ele como complemento de renda, seja ele como transição de carreira, seja ele como plano de aposentadoria lá na frente, não importa o como, né? O importante é que você tenha um objetivo claro, por que você está aqui, né? E o mais legal aqui é que nós tivemos a oportunidade de tirar você da bolha, né? De tirar aí do pensamento de dentro da caixa que a gente é colocado, porque a gente acaba chegando pelo caminho B3, não tem como. É muito difícil, pode ser que tenha até alguém aqui que fala, nossa, eu nunca operei B3, nunca nem ouvi falar da B3. O que a gente conhece é sempre o contrário, né? As pessoas vêm, aí acabam não ficando, as taxas comem, a metodologia que não consegue se encaixar, a volatilidade ali que mata no dia a dia tentando fazer day trade. Então, como eu falei agora há pouco, né? Às vezes é o mercado que você está que faz com que você não seja vencedor, às vezes é o ativo que você está, às vezes é o tempo gráfico que você está, a metodologia que você usa e principalmente a sua mentalidade. Então, estar aqui num evento onde a gente conseguiu trazer nessas 5 aulas aqui densas, né, que são 5 aulas, somente a aula 4, que é a aula mais ali pesada, assim, de tempo mesmo, eu acho que a gente conseguiu entregar tudo aquilo que a gente se propôs quando a gente decidiu fazer um evento de 5 dias. Então, independente se você vem com a gente para dentro do treinamento Manche, ou se você vai trilhar aqui sozinho a sua jornada, o importante é que, de alguma forma, eu e o Douglas, a gente conseguiu ampliar o teu horizonte, ampliar a tua visão, e que, mesmo lá na frente, no futuro, você, um dia, colha frutos e lembre da gente. Não importa a trajetória que você vai fazer. Agora, é claro, que todos venham, né, vão ser muito bem-vindos, a metodologia está aí, comprovada, validada, isso a gente está mais do que, né, mostrando para você nesses 5 dias, mas aqueles também que não seguirem, a gente segue aí a jornada nesse mercado, que é importante aí, a gente sempre cultivar os bons momentos e tudo aquilo que agrega na nossa vida. Gratidão, Douglas, pelo convite, eu fiquei muito lisonjeada de participar aqui, né, toda a metodologia, tudo isso aqui, essa construção do Douglas, mas eu fico muito feliz de poder contribuir aqui com vocês nesses 5 dias. Gratidão a todos que estiveram aqui, gratidão, Douglas. Muito bom. Turma, um beijo para vocês e vejo você aqui do outro lado. Se você fizer esse passo, você viu aí que você tem todo o meu apoio, você vai ser muito bem acolhido, tanto por mim quanto pelas pessoas que fazem parte aqui da nossa comunidade. Tá certo? Um beijo e vejo vocês do outro lado, lucrando em dólar.